Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. O assunto dessa semana, né, tem sido o tal das últimas semanas praticamente, tem sido, entre outros, o tal do inquérito das fake news. Eu sou médico, gosto muito de ler, me acho um cidadão bem consciencioso, não sou advogado, mas por causa desse dever civil que a gente tem de vigiar, né? A democracia ela exige essa vigilância constante, assim como a liberdade também. Ela exige que a gente esteja sempre prestando atenção para quando alguns desses princípios que são muito valiosos e caros para a gente têm o risco de ser violado, estuprado, jogado no lado do lixo. O inquérito das fake news, ele tem tantas coisas absurdas que é difícil até a gente colocar as ideias em ordem no meio da bagunça toda que ele é. Mas eu vou tentar abordar esse inquérito em 4 pontos principais, bem fundamentados de acordo com as leis que estão vigentes no Brasil. Primeiro, por mais surreal que possa parecer, o inquérito das fake news ele não tem um objeto, ele não tem um fato específico que tem que ser investigado. O Código de Processo Penal no Brasil, no artigo 5º, parágrafo 1º, ele define que o requerimento para abertura de um inquérito, ele tem que conter a narração do fato com todas as circunstâncias. E a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que também regulamenta as investigações ministeriais, ele determina no artigo 4º que o procedimento de investigação criminal será instaurado por portaria fundamentada com a indicação dos fatos a serem investigados. Exatamente qual fato está sendo investigado no inquérito das fake news? Qual a notícia falsa que está sendo investigada? Ninguém sabe disso, porque dizem que o processo corre em segredo de justiça. Eu acho que nem quem teve acesso aos autos conseguiu saber exatamente o que está sendo investigado, qual é o objeto. Segundo ponto, a responsabilidade pela condução do inquérito das fake news, ela não foi distribuída, ela foi indicada. O artigo 66 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ele diz lá que a distribuição será feita por sorteio ou prevenção mediante sistema informatizado, acionando automaticamente em cada classe de processo. Isso é feito para poder garantir a isenção dos magistrados quando eles estão julgando lá as matérias criminais. A determinação para que a distribuição dos autos seja feita de modo impessoal, esse sistema que funciona de livre distribuição, ele também consta no artigo 75 do Código de Processo Penal. Mas o STF simplesmente ignorou isso tudo e o presidente do Supremo Tribunal Federal designou com o dedinho, apontando, o ministro Alexandre de Moraes como responsável pelo inquérito. Numa tacada só, os ministros do STF rasgaram o Código de Processo Penal e rasgaram o regimento interno do próprio STF. Terceiro ponto, o tal do inquérito, ele não trata de um crime ocorrido no tribunal, lá dentro do STF. Então o Supremo Tribunal Federal não tem atribuição em cima desse caso. A Constituição Brasileira de 1988, no artigo 129, no inciso 1, ela determina que compete ao Ministério Público promover a ação penal pública, não ao STF. Não compete ao Poder Judiciário a função de acusar. A instauração desse inquérito pelo STF, que é um órgão do Poder Judiciário, viola o sistema acusatório adotado pela Constituição de 88. Quarto ponto. Ainda que a liberdade de expressão ela não seja absoluta no Brasil, a liberdade que a gente tem assegura o direito à crítica, até mesmo as críticas mais ácidas. Isso porque o cidadão é que é o titular da coisa pública. O servidor público, ele é só uma pessoa que exerce uma função a qual ele foi atribuído. Um cara do STF, ele é um servidor público. Ele não pode usar o órgão para poder coibir críticas. Isso não existe. O cidadão tem que ter o direito de criticar
qualquer um que esteja atuando em seu favor. E, de novo, a própria Constituição Federal Brasileira de 88 garante isso no inciso 9 do artigo 5º, onde a gente lê lá que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Esse inquérito do STF, ele não possui um objeto ou um fato específico, ele viola os artigos 5 e 129 da Constituição Federal Brasileira, ele viola o Código de Processo Penal, ele viola o regimento interno do próprio STF. Por tudo isso, fica bem claro que o objetivo desse inquérito maluco não é outro, senão instaurar um clima de terror, uma autêntica caça às bruxas, instituindo um Estado policial no Brasil com sede no Supremo Tribunal Federal. O simples fato de um processo como esse ter sido feito pelo STF já é uma prova contundente do tamanho da ditadura socialista que sequestrou o governo do nosso país. Pensa sobre isso aí, fera. Quando a gente acha que tá ruim, a coisa fica um pouco pior, né? Um abraço, gente boa, e segue o bom combate.